mas eu preciso acreditar e confiar no que você... Programa Shekinah. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Aleluia, glórias a Deus, graças a Deus, meus amados. Vença hoje, vença amanhã e vença sempre. Com Deus o céu é o limite. Nós estamos estudando a poderosa palavra do Senhor, o estudo da Bíblia de capa a capa. Estamos ao vivo e eu quero agradecer o carinho da sua audiência e pedir orientação ao meu amigo de todas as horas, o maravilhoso Espírito Santo. Espírito que clama, Abba Pai, que o homem decresça, que o homem diminua, desapareça e que seja o Senhor. Ensina-nos, Pai. Dai-nos coragem, intrepidez, ousadia, força e fé para orar, jejuar e aprender a tua palavra, e não apenas aprender, mas principalmente obedecer. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco com a tua sabedoria, com a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós estamos estudando a Bíblia de capa a capa e nesse ano nós começamos aqui no livro de Gênesis, não é? O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E é muito importante estudar a palavra, mas principalmente obedecer a palavra. A chave é a obediência. Obedecer é a chave. Conhecer é importante, muito importante. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Ontem nós analisamos que Deus ele fez os céus e a terra e tudo o que há neles, e não foi em uma semana. Não foi em uma semana. Então ontem nós explicamos que o sol, ele só foi criado por Deus no quarto dia. E somente depois que ele criou o sol, então, o tempo Cronos, não é? Passou a entrar em ação, não é? Essa dimensão do Cronos, 24 horas, quando a Terra gira em torno do Sol. Em alguns lugares fica escuro, não é? No globo terrestre, em outros lugares é iluminado pela luz do sol. Então, nós vemos que quando Deus disse haja luz, essa luz não foi a luz eletromagnética, não foi a luz do sol. Foi a luz do próprio Deus. Deus, ele é espírito e ele é a própria luz. E o universo, segundo os especialistas, ele ainda está em expansão e há um som misterioso no universo. E muitos teólogos, eles creem piamente que esse som é o eco do haja luz que continua criando. Ele continua criando, o universo continua em expansão. E Deus, o próprio universo, não é? Deus é tão grande que o universo não cabe. O universo é pequeno para Deus. Então nunca diga é o universo que traz isso ou aquilo para mim, ou o meu pensamento positivo. Quem vai trazer as bênçãos para a sua vida
É o próprio Deus que já te escolheu antes da fundação do mundo. Em Efésios 1:3 diz: e ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então Deus planejou a minha vida, por isso que somos contra o aborto. Deus planejou a minha vida. Eu era uma substância ainda uniforme no ventre da minha mãe, mas já havia um plano antes da fundação do mundo, um plano de bênção. Como diz em Jeremias 29:11, eu é quem sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Então nós analisamos aqui que Deus, são os mistérios da criação. Deus fez os céus, a terra e o mar e tudo que há neles. E somente no quarto dia Deus faz então os grandes luminares. Deus faz o sol e a lua. Então o tempo Kairós, o apóstolo Pedro, homem de Deus, ele diz que em 2 Pedro capítulo 2, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia, veja o tempo Kairós, o tempo de Deus, a eternidade. Então, Deus, ele no capítulo 1, até o versículo 14 do capítulo 1, só no versículo 14, no quarto dia, é que Deus cria, sabe, ele cria o sol, e aí vem o tempo Cronos, não é? Aonde as 24 horas são contadas. Então, esse intervalo aqui, até o sol ser criado, não se pode afirmar que foi numa semana, no tempo Cronos, no tempo de 24 horas, porque não havia ainda essa contagem. Então são os mistérios da criação. Estamos estudando a poderosa palavra de Deus, e aí você vê o poder de Deus. E Deus, ele faz tudo perfeito. No decorrer desse estudo, porque nós vamos passar esse ano inteiro, se Deus quiser, estudando a Bíblia de capa a capa, e por vezes vamos explicar até versículo por versículo, pela graça de Deus. Nós vamos também analisar o que acontece que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, porque Deus não perde o controle, pairava por sobre as águas, incubando ali, sabe? Incubando, e depois Deus passa a criar os animais marinhos. Ele faz separação entre as águas. Nós vemos também em Ezequiel 28, Isaías 14, que havia um ser cheio de luz, que louvava a Deus, e esse ser, não é, que popularmente é conhecido como Lúcifer, cheio de luz, a Bíblia chama de diabo aquele que se lança, Satanás, o acusador dos irmãos, o adversário. Mas antes disso, esse querubim da guarda real, ele louvava a Deus com os tambores, ao toque dos tambores que havia em seu corpo no dia em que ele foi criado. E havia pedras preciosas, pedras que algumas delas nem existem neste mundo, nessa dimensão, havia em seu corpo. E esse anjo, ele andava no jardim de Deus, no mesmo jardim que depois
nós vemos que quando Deus cria o homem, Deus cria o homem exatamente nesse jardim, no Éden. Interessante que quando esse anjo pecou, quando ele pecou e ele era uma conexão, não é? Deus se conectava e ele se conectava a Deus do Éden ao céu. Esse querubim da guarda real liderava os anjos e recebia ordens diretas de Jesus. Esse anjo se corrompe e o primeiro pecado acontece no céu. E a primeira guerra também. Satanás, como diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, há uma peleja muito grande e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, que revidaram, mas não foram suficientemente fortes. Então ele cai do terceiro céu, do céu aonde está o trono de Deus, e estabelece um reino no segundo céu, no céu cósmico. No céu cósmico. Agora, nós vemos aqui que esse céu cósmico, aonde Deus vai criar os luminares, o sol, a lua, as estrelas, os mundos, segundo os cientistas, há mais de 800 planetas, e o universo está em expansão, e agora nós vemos que há um planeta em especial, que por algum motivo ele ficou devastado, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e Deus começa então a restaurar esse planeta, e ele diz: haja luz, e houve luz. Só que essa luz não era uma luz eletromagnética, não era a luz solar, não era a luz dessa estrela, o sol, porque o sol só foi criado no quarto dia. Mas aqui diz que veio o primeiro dia, veio o segundo dia, e Deus viu que era bom o que ele estava fazendo, ou seja, era algo que iria funcionar, era algo que serviria ao propósito. Então faz tudo com propósito. E ele começa a criar, só que aqui, antes do sol ser criado, Deus faz tudo no tempo dele, no tempo da eternidade, não no Cronos, mas no Kairos. Agora, vamos ao versículo 14. Deixa eu ver se está tudo ok nas redes sociais. Vamos aqui no versículo 14. E você que está aí mandando áudio, mandando mensagens, obrigado pelo carinho da audiência. Marinete, nós aprendemos que foi em 7 dias, sim, é verdade. Muitos pregadores ensinam que a criação foi feita em uma semana. Mas vamos analisar profundamente a palavra. Como que seria em uma semana de 24 horas, cada dia, se o sol ainda não tinha sido criado, só foi criado no quarto dia. E só a partir da criação do sol, então passou a existir as 24 horas. São os mistérios da criação. Agora, no versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Então nós temos o primeiro céu aqui, que é o céu atmosférico. O segundo céu, o céu cósmico, onde se encontram esses luzeiros. E Satanás estabeleceu o seu reino lá. E
o céu, que é o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Agora, ele diz, versículo 14, que haja luzeiros no firmamento dos céus. Agora repare, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. 365 dias, um dia de 24 horas, não é? E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Então nós vemos aqui que Deus criou tudo, não foi com a luz eletromagnética do sol, mas foi com a luz da glória de Deus. Gente, quando Moisés ficou diante de Deus 40 dias em jejum, o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava. Então Deus fez tudo com essa luz que emana de Deus. Deus é espírito e é a própria luz. Mas agora ele fez luminares. E aí ele diz, fez Deus, versículo 16, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia. Olha só, gente, quem está falando isso aqui é o Espírito Santo através de Moisés. Como que Moisés poderia saber disso? Moisés nunca foi no espaço sideral. Como que Moisés poderia entender da Via Láctea? Como que Moisés poderia falar sobre o universo? Isso é revelação pura. A palavra de Deus é a verdadeira revelação. Repare, gente, olha só, fez Deus os dois grandes luzeiros. Como é que Moisés vai saber quem é maior do que quem? Se não é Deus? Que livro maravilhoso! O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, o início, a criação, o começo. E ele diz aqui, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Veja, tudo é criado com um propósito. Qual foi o propósito do sol, da lua? No espaço sideral, o frio chega a 270 negativos. Agora nós vemos aqui, o sol e a lua foram criados, que tem influência, a lua tem influência. Sabe, o nosso corpo está conectado com a terra. Veja que tem pessoas que fazem cirurgias, quando é lua cheia, sente dores até. Veja as marés. Quando a terra gira e se aproxima mais da lua, o que acontece com as marés? Deus está no controle da nossa vida. O universo inteiro está sob o controle desse Deus maravilhoso, o único e verdadeiro, o Criador. E esse Deus te escolheu, me escolheu, nos chamou. E aqui diz o objetivo da criação do sol e da lua, para iluminar, das estrelas, para iluminar. Versículo 17, Gênesis 1:17. Estamos estudando a Bíblia de capa a capa, gente. Manda aí nos grupos, sabe? Copia o link, dá um like, curte. Você aí no YouTube, você no Instagram, no Facebook, sabe? Você que está no aplicativo nos ouvindo, você que está através da 98.7 FM, divulgue. Vamos divulgar a Rede Shekinah.
que tem levado vida a tantas e tantas pessoas, e nós estamos aqui fazendo a obra, pregando a palavra, estudando a palavra com seriedade, com muito temor, com muito cuidado. Vamos ficar apenas com aquilo que a Bíblia diz. Repare, versículo 17: e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. Então, se aqui é meio-dia, não é? No Japão é meia-noite. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia, somente no quarto dia, Deus faz o sol e a lua e a terra gira em torno do sol, e aí 24 horas ela leva para fazer isto. Então nós vemos o tempo Cronos. Mas antes disto, toda a criação até o quarto dia foi feito nos tempos eternos, no Kairos. Então não se sabe quanto tempo levou, já que Pedro, o apóstolo Pedro, como que ele sabia disto? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, um dia para o Senhor é como 1000 anos. E de fato, de Adão até hoje, a terra, ou seja, a criação do homem, a terra pode ter muito mais tempo, não se sabe, a terra pode ter 10 milhões de anos. A terra pode ter 10 milhões de anos, sim, 100 milhões, não se sabe. Mas de Adão até hoje, a humanidade entrou, ela tem 6.000 anos, está entrando no 7º milênio, que é o último dia. Lembre-se, 1000 anos, o último dia, o dia do descanso. E nesses 1000 anos, Jesus pode arrebatar a igreja, seja no começo, no meio, no fim, mas dentro desses 1000 anos, ninguém sabe a hora, nem o dia, mas podemos saber que entramos no dia do descanso do Senhor. Ele fez tudo em 6 dias, mas não foram dias, até o quarto dia, nós vemos que não foram dias e 24 horas, porque para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, gente, olha aqui, vamos ao versículo 18. Versículo 18. Para governar o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom, ou seja, funcional, isso funciona. Isso vai servir para o propósito. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, ontem nós vimos que quando Deus fez as árvores, não é? Nós temos 1,2 trilhão de árvores no mundo. E Deus fez cada espécie. Só no Brasil tem mais de 17.000 espécies de árvores. Então veja, gente, como Deus é criativo e maravilhoso. Interessante. Agora há pouco, alguns cientistas descobriram a assinatura de Deus. A assinatura de Deus em toda a criação. Na asa da borboleta, sabe? Dentro do corpo humano, nos rins, nos pulmões. Se você observar a criança, ela fica nessa posição da orelha. Ela fica encurvada, não é? Olhe para a sua orelha. Aí você vai ver esse formato também nos pulmões, na asa da borboleta, na impressão digital, nas cores da zebra, nos peixes.
Toda a assinatura de Deus está na criação. Quando uma tempestade está sendo formada, você vê esse círculo, sabe, como se fosse uma orelha. E eles ficaram admirados com isso. Bem, vamos ficar só com aquilo que a Bíblia diz, mas eu quero comentar o que alguns cientistas disseram. Eles fizeram uma pesquisa e pesquisaram o aramaico, e eles encontraram nesse desenho, como numa orelha, que você vê, é visto nos pulmões, é visto nos rins do homem, na asa da borboleta e por aí vai, na criança, a posição da criança no ventre da mãe. E eles viram em toda a criação, até na formação, sabe, de uma tempestade. E eles descobriram um código. E o código, eles traduziram para a palavra Javé, Deus. Deus. Mas vamos voltar à palavra. Vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz, mas é importante sabermos o que a comunidade científica também tem analisado a palavra e tem descoberto algumas coisas, já que Daniel disse em Daniel 12 que a ciência iria se multiplicar, o conhecimento iria se multiplicar próximo do arrebatamento. Então vamos lá, versículo 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes que voem, as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais também povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia, e agora já é o dia de 24 horas. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo sua espécie, os animais domésticos, conforme sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Então, gente, vamos parar por aqui, porque amanhã nós vamos falar sobre isto. Porque é um fato que os dinossauros existiram. E é um fato também que os animais, nessa época, eles não eram carnívoros. Então, com o pecado adâmico, houve uma metamorfose, uma mudança no comportamento humano, no corpo humano. Como era o corpo de Adão? Que tipo de roupa Adão vestia e Eva? Estavam nus mesmo? Eles estavam nus? E se estavam nus, por que depois eles se surpreenderam quando viram suas intimidades e tiveram vergonha? E que tipo de pele, depois do pecado, foi colocado sobre Adão e Eva? Os dinossauros, eles viviam nessa época. Os animais, os grandes animais,
Eles eram agressivos, carnívoros. Nós vamos ver, só para encerrar por hoje, Isaías 11, versículo 6. Veja o que vai acontecer quando Jesus assumiu o planeta, depois do arrebatamento, no reinado de 1000 anos. Olha o que diz: e depois do reinado de 1000 anos vem tempos eternos. E morará o lobo com o cordeiro. Você já imaginou o lobo morando com o cordeiro? O leopardo com o cabrito? Se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. Os animais não vão atacar mais, vão voltar ao seu estado original, quando Deus fez. A vaca e a ursa pastarão juntas. Os seus filhotinhos se deitarão juntos. O leão vai comer palha, capim, igual o boi come. Não vai ser mais carnívoro, como era antes. E brincará uma criança de peito na toca da áspide, ou seja, da serpente venenosa, que não vai ter mais veneno. E a desmamada colocará a sua mão na cova do basílico. Meus amados irmãos, olha, nós vamos encerrar por hoje. Mas é interessante você saber que tudo será restaurado como antes. Tudo será restaurado. Como era? Como é que Adão convivia com os animais? Que depois, veja, Deus fez primeiro os animais, agora vai vir a criação do homem. E você vai ver o seguinte: Deus criou tudo e disse, e viu Deus que era bom. Mas depois que Deus cria o homem, ele diz que não era só bom, é muito bom. Isso aqui vai funcionar. Então, Adão vai se tornar uma conexão aqui na terra, sabe, uma ponte e um administrador desse planeta num jardim plantado por Deus aqui. Amanhã tem mais, tá certo? Agora me diga, vocês estão gostando? Deixa eu ver quem tá por aqui. Regina, muito bem. Regina de Bonança, Ivaneide, Josiane de Aliança, Marinete. Nós aprendemos muito bem. Muita gente aqui. Olha, nós vamos ouvir um hino e daqui a pouco voltamos com todos vocês. Se você tem alguma dúvida e se você está gostando desse estudo, tá? Você manda uma mensagem aí. E se tem alguma dúvida também, você pode mandar sua pergunta. Deus é conosco, glória a Deus.